Olá a todos, meu nome é Willendel, eu sou médico de família e comunidade pela Universidade Estadual de Montes Claros, sou professor do curso médico das Faculdades Unidas do Norte, a FUNORTE, também sou supervisor do programa Mais Médicos para o Brasil no Ministério da Saúde. E hoje iremos com a nossa aula de manejo no paciente com suspeita de Covid, aqui no 7º Simpósio Norte Mineiro de Saúde da Família. Para a gente iniciar, temos que trabalhar alguns conceitos fundamentais. Nós sabemos que os coronavírus são já descritos há muitos anos, então desde 1965 foi descrito pela primeira vez e recebeu esse nome devido ao aspecto de coroa à microscopia eletrônica. São vírus de RNA da ordem Nidovirales da família Coronaviridae. Clinicamente, os que tiveram mais importância, mais relevância, são aqueles que causam a síndrome respiratória aguda grave, SRAG, no português, e o SARS, no inglês. Então, a gente teve pela primeira vez os primeiros SARS-CoV, em 2002, também teve uma origem na China, e através de mutações do vírus em gatos selvagens. É um vírus que não tem mais circulação atual. Temos também dentro dessa família dos coronaviridae o MERS-CoV, o Middle East Respiratory Syndrome, de 2012, e circulou no Oriente Médio, lá em 2012, e a origem dele foi através de mutações virais do vírus que era originalmente circulante entre os dromedários. E até hoje ele ainda circula, mas restrito à região ali do Oriente Médio, mas não se espalhou, que nem o SARS-CoV-2, que é onde a gente chega no novo coronavírus de 2019, ou SARS-CoV-2, que se originou no final de 2019, na província de Wuhan, na China, através de mutações dos vírus que originalmente circulavam nos morcegos. Vamos só fazendo esse resgate histórico aí para a gente ver que o SARS, na verdade, não é de agora, né? O novo SARS, que é ali do final de 2019, mas essa família aí de vírus já é conhecida há muito tempo, e já causava problemas aí com a síndrome respiratória aguda grave. Um grande impacto do SARS-CoV-2 ou do novo coronavírus 2019 foi a questão da disseminação rápida em caráter global, né, levando aí a dita pandemia. A gente tem como princípio de transmissão, que é feita por via aérea, o contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, com toque, aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Então, esse é o método clássico aí de transmissão do coronavírus. O período de incubação ele é em média de 4 a 5 dias, porém pode prolongar-se até 14 dias. Alguns estudos sugerem que talvez até um pouquinho mais de 14 dias, 20 e poucos dias. Mas a média é isso aí, 4 a 5, e o prolongamento aí em torno aí de 99%, 14 dias. Sendo que uma outra estatística que a gente tem, que 97,5% vão desenvolver sintomas em até 11,5 dias. Chegando ali naqueles 14 dias, então provavelmente é em torno de 99%. Aquele 1% ali vai fugir à regra e às vezes vai prolongar um pouco mais o período de incubação. E o período de transmissibilidade é de 1 a 3 dias antes do surgimento dos sintomas, até em média 14 dias. E pode perdurar mais tempo em quadros mais graves. Aqui para a gente ter uma noção da sintomatologia, então a gente vai dividir na forma leve, forma branda da COVID,
Os sintomas predominantes vão ser dor de cabeça, rinorreia, desconforto ou dor de garganta, vômitos, diarreias, anosmia, ageusia e febre baixa. A forma leve vai caracterizar principalmente por esses sintomas. A forma moderada vai estar presente a febre, já de uma intensidade um pouco maior, a tosse, fadiga, anorexia, fôlego curto, dificuldade respiratória, produção de muco, de catarro, de escarro e mialgia. Isso aqui já é a forma moderada da doença. E a forma grave vai se caracterizar por a síndrome respiratória aguda grave, propriamente dita. Ela normalmente vai se manifestar de 7 a 10 dias depois do início dos sintomas, e as características do desconforto respiratório agudo vão ser traduzidas através da dispneia, com a frequência respiratória maior que 30, hipoxemia, com a saturação de oxigênio menor que 95, a relação PaO2 sobre FiO2 menor que 300 e infiltrado pulmonar maior que 50%. Então, são esses os comemorativos que vão traduzir aí a síndrome respiratória aguda grave. Quanto a achados laboratoriais, a gente pode ter a linfopenia, e aumento do T-dímero, aumento do LDH, aumento da proteína C reativa, aumento da ferritina e aumento de enzimas hepáticas, TGO e TGP. Normalmente são marcadores mesmo de lesão tecidual, de lesão celular, vão estar aumentados na doença por coronavírus, principalmente as formas moderadas e graves. O D-dímero ele tem correlação com eventos trombóticos, por isso em formas graves, quando formos falar um pouco de tratamento, a gente vai citar a anticoagulação nas formas graves, e um dos marcadores laboratoriais aí como preditor aí de eventos trombóticos é o D-dímero ou dímero D. Na TC de tórax, a gente vai ter a clássica imagem aí do padrão de vidro fosco, então noticiado aí, então colocado aí na literatura médica, nas conversas com outros colegas. Então esse é o padrão típico aí da pneumonia por coronavírus. Ele não é um padrão específico do coronavírus, pneumonias bacterianas podem evoluir com esse padrão também, mas ficou aí classicamente associado aí agora à pneumonia por Covid. Quanto aos exames diagnósticos para se confirmar a infecção, a gente tem o PCR, em tempo real, de material coletado de suave de nasofaringe. Ele é o padrão ouro porque ele detecta o RNA viral naquele indivíduo que está sintomático. O resultado dele é de 24 a 72 horas, dependendo do laboratório. E a limitação desse teste é que ele deve ser coletado até o 7º dia de sintomas, e idealmente do 3º ao 5º. Período crítico para coleta, 3º ao 5º, que é onde espera-se que tenha maior carga viral e com isso a maior probabilidade de ser detectado no material do suave de nasofaringe, mas pode ser coletado até o 7º. Os testes rápidos sorológicos, que são aqueles testes baseados em gota de sangue capilar, como se fosse ele a glicemia, eles têm uma sensibilidade muito variável de acordo com o kit, com o fabricante, e isso muda muito. A grande vantagem dele é que o resultado é muito rápido, né? Resultado em 15 minutos, faz-se a leitura lá da tira reagente, e a limitação dele é que deve ser coletado após o 14º dia de sintomas. E os testes sorológicos convencionais, que vão detectar IgM e IgG também, aqui já é coletado a amostra de sangue venoso mesmo, por isso a gente chama aqui de sorológico convencional para diferenciar do teste rápido. Ele tem uma sensibilidade melhor do que a do teste rápido, bastante superior, inclusive.
O resultado é em cerca de 24 horas, dependendo do laboratório. E a limitação também é exemplo do teste rápido, por ser um teste sorológico, ele deve ser coletado também após o 14º dia de sintomas, porque precisa de ter a produção de anticorpos. Então, isso leva tempo. As primeiras diretrizes, nos primeiros protocolos, esses testes sorológicos, tanto rápido quanto o sorológico convencional, a amostra de sangue venoso, era se preconizado coletar a partir do 7º dia. Mas isso foi se mudando ao longo do tempo e à medida que foi se aprofundando o conhecimento sobre a doença. Então, o índice de falso negativo era muito grande quando se coletado no 7º ao 10º dia, como chegou a ser preconizado em alguns protocolos anteriores. Então, hoje é bem já claro que deve ser coletado somente após o 14º dia de sintoma. E as indicações de PCR não é para todo mundo, há algumas pontuações que o Ministério da Saúde faz, a Secretaria Estadual faz e o município faz. Então, pela linha guia do Estado de Minas Gerais, as indicações para se coletar suave nasofaringe são para todos os casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizados, todos os óbitos suspeitos, profissionais de saúde e de segurança pública sintomáticos, pacientes com comorbidades sintomáticos, idosos com idade igual ou maior que 60 anos sintomáticos, público privado de liberdade e adolescentes em cumprimento de medida restritiva ou privada de liberdade, ambos sintomáticos, populações ou grupos sociais de alta vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas, ciganos, circenses, população em condição de rua, também sintomáticos, por amostragem representativa nos surtos em locais fechados, como asilos, hospitais. Então, isso aí está preconizado, no mínimo de 10% ou 3 coletas nesses locais fechados. Casos confirmados em surtos, contatos de casos confirmados em surtos, após avaliação e definição de critérios pela CIEPS, que é a central estadual que faz a análise desses casos e consolida os dados em relação à Covid no estado de Minas Gerais. E quando houver suspeita de reinfecção, também está indicado a coleta do PCR em suave de nasofaringe. Lembrando que reinfecção até então é definida como um novo caso suspeito 90 dias após resolvido o primeiro episódio. Antes de 90 dias, acredita-se que todos que tiveram a Covid têm uma imunidade de pelo menos 3 meses, 90 dias. Agora, eventualmente, se aquele paciente teve, confirmou e passou-se 90 dias e retorna com uma nova suspeita, aí a gente vai classificá-lo como suspeita de reinfecção. E em Montes Claros, a partir de agora, 3 de novembro, devido à disponibilidade de testes maior, que antes era um problema no início da pandemia, agora já não é tão problema. Então aqui, a partir de dia 3 agora de novembro, vai estar disponível PCR para todos os pacientes sintomáticos acima de 12 anos de idade, desde que seja possível agendar até o 7º dia de sintoma. Esse agendamento vai ser feito na própria estratégia de saúde da família, pelo sistema informatizado do município, e caso consiga liberar a vaga para o paciente, o próprio sistema já dá isso na hora. Até o 7º dia de sintoma, ele vai ter agendado PCR, desde que seja acima de 12 anos e sintomático, independente desses critérios que são propostos pelo Estado, que vinham sendo seguidos por Montes Claros até então, mas agora, a partir dessa data, todos os pacientes maiores de 12 anos com sintomas vão ter coletado PCR, desde que consiga se agendar para eles até o 7º dia. Caso não seja possível agendar até o 7º dia,
esse paciente vai ter coletado o teste rápido a partir do 14º dia de sintoma. Essa figura aqui é interessante, que ela traz para a gente a linha de tempo e a apresentação clínica dividida ali em percentual, em pacientes assintomáticos, forma leve, forma grave e forma muito grave ou crítica. Então a gente pode observar aqui que a partir do dia 0, que é feito o contágio, esses pacientes vão estar ali entre 4 e 5 dias, um período de incubação, e a partir daí, cerca de 30% desses pacientes vão evoluir assintomáticos e vão se tornar imunes. 55% vão ter a forma branda, a forma leve, a moderada. Se a gente somar aqui, a gente vai ter um total de 85% distribuídos entre assintomáticos e aqueles pacientes que vão ter forma leve a moderada. Nesses dois grupos, a mortalidade ali é muito, muito baixa, em torno de 0%, praticamente desprezível. Agora aqui que começa o problema. 10% dos pacientes vão evoluir para sintomas graves, vão precisar de hospitalização, de oxigenoterapia, esses 10% aqui, e vão ter uma mortalidade ali já em torno de 15%. Esses 10% que evoluem para a forma grave vão precisar de hospital, vão precisar de oxigenoterapia e vão ter uma mortalidade em torno de 15%. E os 5% restantes vão ser casos mais graves ainda, são aqueles casos que vão evoluir com insuficiência respiratória e que vão precisar de leito de CTI. Então, esses pacientes vão precisar de ventilação mecânica e a mortalidade aqui sobe para em torno de 50% desses pacientes que chegam nessa forma crítica. Então, essa figura é bastante interessante, porque ela detalha esses percentuais aqui para gente. E a gente observa que a maioria aí dos pacientes vão evoluir bem em relação aí aos sintomas. E essa outra figura também é extremamente importante para a gente entender o modelo proposto da fisiopatologia, que é um modelo de fases clínicas. Então, o paciente pode ficar estagnado em qualquer uma dessas fases e pode chegar até a fase 3, que é a fase mais grave daquele paciente que vai precisar de UTI. Mas começando aqui pela fase 1, seria aquela fase inicial da infecção, que é uma fase de replicação viral, fase de resposta viral ou replicação viral. Ela vai variar ali de 0 a 5 dias. Esse paciente vai ter normalmente sintomas gerais leves, febre baixa, uma tosse seca, como a gente viu lá na forma leve, às vezes anosmia, ageusia, perda de olfato, perda de paladar. E esse paciente, devido a ter uma boa resposta imune ao vírus, ele pode parar por aqui só, na fase 1, e desenvolver a imunidade. Agora, caso o organismo não responda bem, ele pode evoluir para a fase pulmonar ou fase 2, que é uma fase em que a replicação viral está decaindo e está iniciando a fase da resposta inflamatória, que pode vir a se exacerbar. Então, aqui na fase 2, a gente vai dividi-la em fase 2A e fase 2B. E, novamente, às vezes o paciente pode estagnar aqui na fase 2A ou pode evoluir para a fase 2B. A fase 2A vai ter uma resposta inflamatória ali inicialmente, e essa resposta inflamatória vai levar a uma dificuldade respiratória desse paciente, porém sem hipóxia. Esse paciente às vezes vai precisar de um oxigênio, mas no catéter nasal, por exemplo. E essa fase 2A, geralmente ela começa no 6º até o 9º dia. E esse paciente pode ter o controle aqui imunológico por si só do seu organismo e parar nessa fase 2A e resolver o quadro, começar a partir daqui e melhorar.
mas alguns pacientes vão evoluir para piora. A resposta inflamatória não é contida e ele passa para a fase 2B, que aí o dano pulmonar é maior, geralmente superior a 50% de acometimento pulmonar, e aí ele evolui com hipóxia franca. E aí ele já vai precisar de dispositivos de alto fluxo, de ventilação não invasiva, então ele já vai ter um comprometimento pulmonar mais significativo nessa fase 2B, reflexo da resposta inflamatória exacerbada. E novamente, como já dito, ele pode ter o controle aqui do seu próprio organismo reagir, das medicações que forem introduzidas, e ele parar por aqui, na fase 2B. Porém, ele pode evoluir mal e ir para a fase 3, que é a fase de tempestade inflamatória, em que várias interleucinas e citocinas vão estar aí, sendo produzidas e liberados em excesso, com dano pulmonar grave, e esse paciente pode, nessa fase aqui, evoluir para franca insuficiência respiratória e precisar de um CTI, de uma intubação para manter a sua oxigenação. Essa aqui é a fase mais grave, aqueles 5% que a gente viu na figura anterior podem evoluir e chegar aqui nessa fase. Normalmente ela vai acontecer a partir do 14º dia de sintomas. Então a gente tem esses modelos aí de fases clínicas que dá para a gente ter assim, uma visão básica e geral aí da fisiopatologia da resposta do indivíduo à ação do vírus. E agora a gente chega no papel da atenção primária no controle, né, da Covid-19. Esse papel vão ser basicamente alguns passos que estão, inclusive, muito bem detalhados no protocolo do Ministério da Saúde. A gente tem o primeiro passo, que é medidas para evitar o contágio na própria unidade básica. O segundo passo, que é a identificação e notificação imediata dos casos suspeitos de Covid. O terceiro passo é o monitoramento clínico. Quarto passo, estratificação da intensidade da síndrome gripal e da Covid. Quinto passo, resolutividade frente aos casos leves, que são sensíveis à atenção primária. Sexto passo, identificação precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves aos centros de referência, urgência e emergência ou hospitais. Isso aí é pactuado na rede, né, de assistência. E sétimo passo, medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa. A gente vai detalhar um pouco cada um desses passos. Então, o primeiro passo, que seriam essas medidas para evitar o contágio na própria unidade básica. Então, a gente tem como medidas capacitações e treinamentos com todos os profissionais da unidade, o uso correto dos EPIs, a identificação e separação dos pacientes com quadro de síndrome gripal em local isolado da unidade, mantendo o distanciamento, fornecendo máscara cirúrgica, priorizando os grupos de risco, os pacientes acima de 60 anos, gestantes, puérperas, imunossuprimidos, portadores de doenças crônicas. Então, esses pacientes, eles vão ter o seu atendimento de forma prioritária quando suspeitos de síndrome gripal. Manter os ambientes arejados, o ar-condicionado deve ficar desligado para não precisar ficar fechado o ambiente. Evitar aglomerações de funcionários. Rodízio de agentes comunitários na unidade, então isso vem sendo feito, inclusive. Então, alguns agentes ficam de home office, enquanto outros estão na unidade. Escala de profissionais no atendimento de síndromes gripais. Então, unidades que são compartilhadas, faz-se ali a escala de deixar um médico e enfermeiro a cada dia, só por conta de atender os pacientes com síndrome gripal, e posteriormente é feito um revezamento, mas naquele dia
aquele profissional que está escalado ali, por exemplo, só vai atender pacientes suspeitos. E normalmente num consultório que já é separado para isso, da unidade quando é compartilhada, né? Então fica mais fácil de se fazer essa logística em unidades maiores compartilhadas. Horários protegidos para consultas de cuidado continuado. Então, normalmente os turnos da tarde, que são turnos mais vazios, mais tranquilos, deixam-se os horários para atender pré-natal, para atender cuidado continuado de hipertenso, diabético, e amanhã praticamente fica-se ali disponível para atender as síndromes gripais, já que é o horário de maior demanda e de maior procura mesmo dos pacientes. O segundo passo, que é da identificação e notificação imediata dos casos suspeitos. Para isso, a gente tem que ter em mente e ter ali de cor praticamente a definição de o que é um caso suspeito. A gente vai ver que é uma definição extremamente abrangente, conforme aí a nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, atualizada em setembro. A definição de caso suspeito é qualquer indivíduo com quadro respiratório agudo caracterizado por 2 ou mais dos seguintes sintomas. 2 ou mais já é quadro suspeito de infecção pelo Covid. Febre, mesmo que seja referida, não precisa ser termometrada, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Então, qualquer combinação de 2 desses sintomas já é para se enquadrar como quadro suspeito e tem que se fazer a notificação compulsória. Em crianças, além dos itens anteriores, considere-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico, ou seja, criança, fica mais assim abrangente ainda a suspeita clínica. Só de ter obstrução nasal já é suspeito. E em idosos, deve-se considerar também alguns critérios específicos de agravamento, como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. E, além de tudo isso, na suspeita clínica, a febre pode estar ausente e estar presente sintomas gastrointestinais, como diarreia. Muito comum, o paciente às vezes tem diarreia e algum outro sintoma ali daqueles que foram citados lá no início. Então, praticamente, diarreia e mais um ali daqueles sintomas, já fecha-se aí também quadro suspeito. E aqui só para lembrar que febre é a temperatura acima de 37,8, vai ser considerado febre baixa de 37,8 a 38,5 e acima de 38,5 febre alta. E alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos, por exemplo, pacientes jovens, idosos ou imunossuprimidos, ou que tenham usado antitérmico, e assim deve-se fazer a avaliação clínica e levar em consideração os outros sintomas para se fechar aí como quadro suspeito. E aqui a definição de síndrome respiratória aguda grave pela linha guia do Estado, que é o indivíduo com síndrome gripal, ou seja, tem aqueles sintomas lá, 2 deles, e que apresente, além do critério para síndrome gripal, dispneia ou desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou cianose, coloração azulada de lábios ou rosto, cianose central. E em crianças, além dos itens anteriores, observar batimento de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. E a síndrome respiratória aguda grave hospitalizada é aquele indivíduo que teve os critérios e que evoluiu na internação, evoluiu na verdade na internação com esses critérios já ditos ali de síndrome respiratória aguda grave.
E aí, identificando-se a suspeita clínica, deve ser feita a notificação de forma compulsória e imediata. Então, tem uma ficha de notificação própria. Aqui o exemplo dessa ficha. Ficha relativamente simples. Terceiro passo, que é o monitoramento clínico. Então, é feita uma planilha de acompanhamento de cada ESF, o mesmo nas unidades compartilhadas, cada equipe de estratégia de saúde da família notificou o caso, ela lança ali aquele paciente e lança também os contactantes. Todos aqueles pacientes que o paciente notificado relatar ali que tiveram contato com ele vão ser também colocados nessa planilha e vão ser monitorados. Então, o contato telefônico é feito de 24 em 24 horas com pacientes do grupo de risco, então, pacientes com comorbidades ou idosos, e com os demais pacientes que não são grupo de risco, a cada 2 dias, 48 em 48 horas. Então, esses pacientes no contato telefônico são orientados sobre os sintomas de alarme, é reagendado reavaliação clínica se necessário. Então, se o paciente relata que está tendo piora ou não tem melhora, ele pode ser reavaliado, seja vindo na unidade ou seja agendando uma visita domiciliar. E conforme a evolução, esse paciente pode ser encaminhado para algum outro ponto da rede, conforme o fluxo local. Então, às vezes ele está tendo uma piora, ele pode ser encaminhado para o hospital, por exemplo. Quarto, quinto e sexto pontos. A gente vai trabalhar juntos, porque basicamente aqui é o ponto-chave do manejo da COVID. Então, é necessário fazer essa estratificação e a intensidade da síndrome gripal e do quadro de COVID. A atenção primária tem que ser resolutiva nos casos leves e tem que saber quando encaminhar e para onde encaminhar os casos graves. Vamos começar pelo caso leve. Então, a síndrome gripal leve vai ser caracterizada por aqueles pacientes que têm aqueles sintomas definidores, mas não têm fatores de risco, não têm comorbidades e nem têm sinais de síndrome respiratória aguda grave. Então, excluiu-se essas condições clínicas de risco e o paciente tem os sintomas geralmente mais leves, de anosmia, ageusia, coriza, diarreia, dor abdominal, febre baixa, mialgia, tosse, fadiga, cefaleia, ele vai ser categorizado como síndrome gripal leve ou COVID leve, e esse paciente ele tem que ser manejado na atenção primária. A atenção primária tem que dar conta de acompanhar e fazer o monitoramento. O que esse paciente vai receber de orientação e de medicação? Esse paciente ele vai ter a prescrição de sintomáticos, pirona ou paracetamol, por exemplo, para febre, acetilcisteína, então, funciona como um mucolítico para ajudar a eliminar alguma eventual secreção de via respiratória, antihistamínicos, se necessário, se tiver um predomínio ali de uma tosse, por exemplo, soro fisiológico nasal para a higiene mesmo da mucosa e hidratação nasal. E esse paciente, como ele é leve, ele não tem fator de risco, ele vai ser monitorado a cada 48 horas por telefone. E o Ministério da Saúde brasileiro, ele coloca já aqui na fase leve, considerar o uso da hidroxicloroquina, que tem a dosagem, 400 miligramas, 2 vezes ao dia no primeiro dia, e do segundo ao quinto, uma vez ao dia. Sob termo de consentimento livre e esclarecido, o paciente tem que assinar que ele quer a droga, e idealmente tem que ter uma confirmação diagnóstica, o que é difícil fazer-se uma vez que a gente viu que os exames ali, PCR, se feito ali nos primeiros dias, ele vai acabar demorando ali de 24 a 72 horas para liberar o resultado.
Só nisso, se o paciente realmente for leve, já se passa aí os dias iniciais. Então, essa questão assim, de confirmar o diagnóstico nesses pacientes leves para se prescrever aí a hidroxicloroquina ou cloroquina propriamente dita, é bem complexa, né, e bem complicada de se fazer. Se for uma sorologia, então, que esse paciente for fazer, é só no 14º dia. Então, assim, fica bem difícil de usar isso aqui em paciente em estágio leve, porque até essa questão da confirmação diagnóstica aí vai ser um entrave a isso. A gente vai fazer as comparações ali com protocolos de fora também, e a gente vai ver que realmente não tem muita evidência para piorar também a situação do uso da hidroxicloroquina. Mas está aí, o Ministério da Saúde traz na sua diretriz, e a gente deixa aí como orientação. Mas é sempre considerar, não é algo assim obrigatório. Então, o médico vai decidir junto com o seu paciente de acordo com o que ele acha mais viável, tendo em vista o quadro clínico ali do paciente que se apresenta diante dele e tendo em vista o esclarecimento do próprio paciente também. Às vezes o paciente chega realmente querendo usar a droga, às vezes a gente expõe os motivos de não necessidade ou de necessidade, né, de acordo aí com a conduta de cada profissional. E se realmente o paciente optar, ele vai assinar um termo de consentimento livre esclarecido, que é padrão também, o Ministério da Saúde disponibiliza esse termo lá no seu protocolo clínico. Esse termo deve ser impresso, o paciente assina e é anexado ao prontuário. E a antibiótico terapia, nos casos leves, considerar também se tiver suspeita de complicação ou com infecção bacteriana. Pode ser a amoxicilina com clavulanato ou a azitromicina. Apesar de ser muito falada aí a azitromicina, existem muitos protocolos também, principalmente de fora, falando muito na amoxicilina com clavulanato. E se for considerar a questão de uso concomitante de antibiótico e hidroxicloroquina, fica-se aí a questão da amoxiclavo como mais segura, uma vez que a azitromicina com a hidroxicloroquina junto acaba aumentando o potencial de cardiotoxicidade com aquela questão do prolongamento do intervalo QT, que é o grande risco aí do uso das duas drogas ao mesmo tempo, porque as duas têm o potencial de cardiotoxicidade e prolongamento de intervalo QT. Se você utiliza as duas ao mesmo tempo, esse risco aumenta ainda mais. Então, por isso, às vezes, se for usar antibiótico, torna-se mais interessante usar amoxiclavo com hidroxicloroquina, caso seja essa a opção do profissional que está atendendo e seja também a opção do paciente. Então, lembrar que considerar e fazer uma decisão sempre conjunta com o seu paciente, quanto ao uso ou não da hidroxicloroquina. Nos casos de síndrome gripal moderada, a gente vai definir como aquele paciente com tosse persistente ou febre persistente diária, normalmente depois de pelo menos 6 a 7 dias de doença, o paciente persiste com febre, normalmente uma febre mais alta, acima de 38,5, ou com a tosse importante. Ou aquele paciente com tosse persistente e piora progressiva de outros sintomas, como a dinamia, prostração, hiporexia ou diarreia, sempre lembrando aqui que persistente, acima de 6, 7 dias, ou aquele paciente que tenha algum fator de risco, além dos sintomas persistentes, algum fator de risco, que são eles diabetes, conforme juízo clínico, ou seja, aquele quadro mais descompensado, doenças cardíacas crônicas descompensadas também, o paciente às vezes tem uma hipertensão descompensada, uma hipertensão com insuficiência cardíaca junto,
Então, esse paciente é de risco também. Doenças respiratórias crônicas descompensadas, doenças renais crônicas em estágio avançado, graus 3, 4 e 5, pacientes imunossuprimidos, pacientes portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, gestantes de alto risco, pacientes com hepatopatias em estágio avançado e pacientes com obesidade grau 3, IMC maior que 40, maior ou igual a 40. Então, essas são as principais condições clínicas de risco. Então, se o paciente tem um quadro ali mais persistente, seja de febre ou de tosse, e tem alguma condição de risco, ele também já é categorizado como síndrome gripal moderada. E o manejo aqui já tem que ser um pouco mais atento. Esse paciente vai receber também prescrição de sintomáticos. O monitoramento clínico é feito a cada 24 horas, inicialmente pela atenção primária mesmo, esse manejo aqui na síndrome gripal moderada, mas tem que ficar atento que esse paciente pode ter aí uma evolução para hipoxemia e precisar de uma hospitalização. Então, aqui já se considera mais fortemente o uso de antibiótico, amoxiclavo, 500 mais 125, de 8 em 8 horas, por 7 dias, ou azitromicina, uma vez ao dia, por 5 dias, em caso de suspeita de infecção bacteriana. O oseltamivir, 75 mg, de 12 em 12 horas, no caso de suspeita de co-infecção por influenza. E aqui volta também a questão da hidroxicloroquina, que também é preconizada pelo Ministério da Saúde nesses casos, de 400 miligramas, 2 vezes ao dia, no primeiro dia, e do segundo ao quinto, uma vez ao dia. Da mesma forma, sob termo de consentimento e sob confirmação diagnóstica. Esse paciente aqui, moderado, então ele já está ali pelo menos no sexto, sétimo dia. Então a confirmação diagnóstica aqui já às vezes já não é tão problemática. Às vezes ele já fez um PCR e já está ali com o resultado em mãos. Então às vezes aqui facilita um pouco aí essa questão de preencher esse critério para se utilizar a droga, caso seja uma opção do profissional que atende e caso o paciente seja informado e opte também. Lembrando sempre da questão da decisão compartilhada, que é um dos princípios aí, inclusive do método clínico centrado no paciente, que é muito preconizado pela medicina de família. Sempre decidir de forma compartilhada com seu paciente. E a observação, internação hospitalar deve ser considerada, caso esse paciente se agrave. Então, aí a gente pode utilizar, inclusive, o score do QuickSOFA. Se for igual a 1, tiver um fator, já é um preditor aí de risco para degradação do estado clínico desse paciente. É um score que a gente aplica aí para sepse, mas que ele é um marcador aí de lesão mesmo, residual, lesão orgânica do paciente e um fator de gravidade. Então, esse paciente, se ele tiver alteração do estado mental, é um critério, se ele tiver hipotensão ou se ele tiver dispneia com aumento de frequência respiratória, qualquer um desses 3 critérios, ele vai pontuar 1 e já deve ser encaminhado para pelo menos observação hospitalar ali, 24, 48 horas, em caso de melhora clínica receber alta, e em caso de piora, ser internado e terminar ali o tratamento no próprio hospital. Esse paciente aqui, ele já é candidato à corticoterapia, então, às vezes, o uso da dexametasona, que é tão preconizado e tão divulgado aí, ele está bem indicado a partir desse paciente que evolui com síndrome gripal moderada, fazendo uma correlação com aqueles estágios lá da fisiopatologia da doença, seria esse paciente aqui da síndrome gripal moderada, aquele que está evoluindo para estágio 2A ou 2B. Então, esse paciente aqui, ele é candidato à corticoterapia. Já aquele paciente da síndrome gripal leve, que está na fase 1,
esse paciente não deve receber corticoide, pois ele pode ter um efeito, às vezes, deletério de corticoterapia nessa fase inicial e pode vir a piorar, pode evoluir para uma fase 2, às vezes ele nem evoluiria, mas como recebeu corticoide, ele pode evoluir com síndrome gripal moderada ou para fase 2. Então, lembrem-se disso aí, corticoterapia é síndrome gripal moderada, é aquele paciente que começa a desenvolver o quadro pulmonar propriamente dito. E ainda deve ser considerada, obviamente, tendo em mente aí critérios de probabilidade clínica de trombose, ou mesmo avaliação laboratorial com dímero D, se alterado, considerar para esse paciente também a anticoagulação. Uma das drogas aí que pode ser utilizada é a enoxaparina, via subcutânea uma vez ao dia. E aqueles pacientes com a síndrome respiratória aguda grave, COVID grave, esses pacientes não são mais de manejo da atenção primária, são aqueles pacientes que têm a hipoxemia com saturação de O2 menor que 95, sentem a ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória, avaliada sempre de acordo com a idade, piora nas suas condições clínicas de patologias de base ou pacientes que evoluem com hipotensão ou sinais de choque. Esses pacientes, eles vão ser manejados de acordo com a rede local. Às vezes UPA, às vezes hospital de campanha ou hospital de referência. Lembrar que o encaminhamento e o transporte desse paciente tem que ser feito de forma responsável. Geralmente é o SAMU que faz esse transporte. Às vezes esse paciente chega assim para você na unidade básica, você precisa encaminhá-lo para o pronto-socorro, para o hospital, então tem que ser feito esse transporte pelo SAMU. E esse paciente no hospital vai ter as medidas suportivas avançadas, oxigenoterapia, drogas vasoativas se necessário, antibiótico-terapia endovenosa. Então, esse paciente vai receber todo esse suporte mais avançado no hospital. Aí vai entrar corticoterapia, vai entrar anticoagulação. Aqui nesse paciente não tem nenhum tipo mais de dúvida que realmente ele precisa de tudo isso aí como medida aí para tentar salvar a vida desse paciente que evolui para COVID grave. E aí fazendo um adendo desse manejo, só para a gente ter um padrão de comparação desses protocolos do Ministério com protocolos de fora também. A gente tem aqui manejo da COVID, publicação aqui do New England Journal, agora do dia 29 de outubro, em que basicamente, resumindo, a gente vai deixar aqui que ele vai trazer lá, quem quiser ler depois, esse artigo ele está disponível na íntegra, de forma gratuita, toda a literatura de Covid, o New England, o Up to Date, várias outras revistas estão disponibilizando o acesso gratuito, mas ele vai dizer, de forma resumida, que casos leves é só suporte clínico com sintomáticos, casos moderados sintomáticos, monitorização atenta, que seria quase que equivalente àquilo que a gente faz aqui na atenção primária, com contato telefônico a cada 24 horas, e indicação de cobertura para bactérias e influenza se suspeita de co-infecção, que bate também com o que a gente tem feito e que é preconizado pelo Ministério da Saúde. E nos casos graves, ele recomenda tratamento hospitalar, também bate o que é feito aqui, e ele preconiza lá nos Estados Unidos o uso do Remdesivir. E aqui no Brasil não é possível se utilizar, porque não é uma droga que tem registro, inclusive não tem nem registro na Anvisa, o Remdesivir, e foi assim disponibilizada apenas para uso em ensaios clínicos aqui no nosso país. Então não tem essa droga, mas lá nos Estados Unidos ela é
recomendada de forma forte para esses pacientes que evoluem com forma grave da COVID. E a hidroxicloroquina, o que o pessoal lá de fora diz? Então, esse mesmo artigo aqui, de agora, dia 29 de outubro, ele não recomenda o uso da hidroxicloroquina, seja sozinha ou seja com azitromicina, a não ser que seja para ensaios clínicos mesmo, para testar e para ver se chega a alguma conclusão que gere evidência científica. Lá no texto, se alguém se interessar e for ler, ele vai trazer vários e vários estudos que chegaram à conclusão de que não houve melhora nos resultados com o uso da hidroxicloroquina, seja isolada, seja junto com a azitromicina. Então, não se recomenda o uso da hidroxicloroquina. E aqui o guideline do NIH, que é equivalente quase que ao Ministério da Saúde brasileiro lá nos Estados Unidos, e ele também fala de forma assim muito semelhante àquilo que está ali no New England, é o material também novo de 9 de outubro, agora 2020, e ele reforça o uso do Remdesivir e ou da dexametasona naqueles pacientes já de forma moderada a graves, que requeiram oxigenoterapia. Ele deixa bem claro, aquele paciente que evolui para a forma que necessita de suporte suplementar de oxigênio deve receber Remdesivir e ou dexametasona. E, novamente, ele nem cita outras drogas, nitazoxanida, hidroxicloroquina, isso não aparece em lugar nenhum do protocolo aqui do NIH, tampouco lá do material do New England, tampouco do material também do NIHS, que é o do Ministério da Saúde britânico, nenhum desses outros órgãos ele recomenda o uso dessas outras drogas. A base do tratamento, o princípio é mesmo suporte, e nos casos graves, cobertura contra infecções virais oportunísticas, cobertura antibiótica para infecções bacterianas concomitantes e corticoterapia para aqueles pacientes que evoluem ali para a fase 2 com comprometimento pulmonar. Essas são as bases com evidência científica e que é preconizado nos protocolos de fora, é preconizado aqui também no protocolo brasileiro, mas não aparecem essas outras drogas que a gente vê com frequência na mídia, que a gente vê circulando aí às vezes no WhatsApp, colegas comentando, não aparece nada dessas outras drogas com evidência científica para serem utilizadas. O tratamento é muito, muito de suporte. E voltando aqui aos passos, o último passo lá do papel da atenção primária seriam as medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa. Então, orientações sobre etiqueta respiratória, higienização frequente de mãos, de utensílios, estimular a população ao uso de máscara quando estiver em ambiente público, notificação imediata à vigilância epidemiológica, orientações sobre isolamento do paciente e dos contatos próximos. Essas são as medidas aí que nós, profissionais de saúde, temos que adotar e repassar para os nossos pacientes. E sobre contatos próximos, deixei aqui para chamar a atenção, que a gente precisa fazer um adendo do que é contato próximo. Então, o que é definido como contato próximo é aquela pessoa que teve contato físico direto, por exemplo, apertando as mãos, uma pessoa que teve contato frente a frente por pelo menos 15 minutos e a uma distância inferior a 1,5 m, a partir de 2 dias antes do surgimento de sintomas até 10 dias após o início dos sintomas. Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas, por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenço de papel usados
que contenham secreções, paciente que seja contato domiciliar ou residente na mesma casa, ambiente, seja dormitório, creche, alojamento, de um caso confirmado, profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID, ou trabalhador de laboratório que manipule a amostra de um caso de COVID sem o EPI recomendado ou com uma possível violação de EPI, e passageiros de veículo sentado num raio de 2 assentos de distância em qualquer direção de um caso confirmado de COVID, bem como seus acompanhantes ou cuidadores, os condutores e demais trabalhadores dos veículos em que o caso estava sentado. Essas são as definições principais de contatos próximos. Lembrando que esses pacientes que são classificados como contato próximo têm que ser isolados e monitorados pela atenção primária. E um último adendo, ainda que dentro dos contatos próximos, é a questão do isolamento durante o período de 14 dias após o último contato. E não há indicação, lembrando que não tem isso formalmente estabelecido, não existe essa indicação de exame para paciente assintomático. Então, não tem como você definir que o paciente está assintomático, se ele vai desenvolver a doença, se ele vai ter sintomas. Então, é observar mesmo ali durante 14 dias, e caso ele desenvolva sintomas, seguir o fluxo de caso suspeito e aí sim ver qual o melhor exame para se confirmar aquele diagnóstico. Como eu disse, caso haja surgimento de sintomas, inicia-se a contagem de 10 dias a partir do momento do primeiro sintoma, para esse paciente ter um novo período de isolamento. E aí vai ser notificado e agendado o teste conforme o fluxo de cada localidade. E sobre atestados médicos, o paciente que desenvolve sintomas, ele deve ser afastado por 10 dias, sendo a contagem a partir da data do início do sintoma. O código da doença, do COVID, é o B34.2. Então, se o paciente chega no terceiro dia de sintoma para consulta, ele vai ser afastado por 7 dias, até inteirar os 10 dias. Se ele chega no primeiro dia, ele vai ser afastado os 10 dias para fazer o isolamento completo. E nas últimas 24 horas, é importante essa observação, ou seja, do 9º para o 10º dia, esse paciente deve estar assintomático sem uso de medicações antitérmicas. Caso contrário, ele deve ser reavaliado e caso realmente apresente algum sintoma ainda, o seu atestado médico vai ser prolongado. E os contatos assintomáticos recebem atestado de 14 dias, sendo a contagem a partir da data do último contato. E o CID, a classificação internacional da doença, para isso é o Z20.9. Você que é paciente teve contato há 3 dias com um paciente suspeito ou confirmado, ele vai ter um afastamento ali de 11 dias. Agora, se ele teve contato ali no dia e já foi lá consultar, ou eventualmente já foi identificado pelo próprio paciente, que citou o nome dele lá na consulta, esse paciente já pode receber um atestado ali na hora de 14 dias para se tomar, né, as medidas de isolamento para que ele evite ser aí um elo na cadeia aí de transmissão do vírus. E os retornos das atividades independe do resultado dos exames, e sim do tempo de isolamento e condição clínica do paciente. Essa é uma dúvida muito, muito frequente. Então, às vezes o paciente quer que o exame fique negativo, ou às vezes quando vai fazer teste rápido ou sorologia, ele quer ter um IgM negativo e um IgG positivo para voltar ao trabalho. Ou então quer fazer o exame primeiro para ter certeza que pode voltar ao trabalho. Então, não tem essa indicação de esperar resultado de exame para se
liberar o paciente para o trabalho. E sim, o tempo de isolamento. Então, sintomático, cumpre 10 dias. E assintomático, cumpre 14 dias de isolamento. Essas são as principais referências utilizadas e agradeço a atenção de todos. Espero que tenha sido produtivo a nossa exposição. Obrigado.